Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo o coração. Estamos aqui por graça e misericórdia de Deus mais esse dia, louvando e bendizendo ao Senhor, agradecendo a Ele por mais essa semana, por mais essa segunda-feira. Então vamos iniciar com uma oração. Feche os teus olhos, curve vossas cabeças, prostre os teus corações e vamos orar. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade, por mais esse dia, por mais essa semana, por mais essa segunda-feira que se inicia na nossa vida, onde tudo se inicia também, as coisas cotidianas do dia, a correria, por muitas das vezes tristeza, angústia, aflições, todas as diversidades dessa vida terrena. O que nós te pedimos, Senhor, é que em todas elas a tua presença esteja conosco, que a tua glória, o teu poder sempre se manifeste em nós, mesmo em fraqueza. Mesmo em fraqueza, sabemos que pelo poder da tua palavra, pelo sacrifício de Cristo, nós somos fortes. Senhor, te agradecemos por mais esse dia, por esse fôlego de dia, pelo presente dia. Te agradecemos pela família, pela casa, pelo alimento, pelo trabalho, tudo que o Senhor nos tem dado. E nos ajude, Senhor, a sempre perseverar na fé em Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. João, capítulo João. E na quinta-feira, sexta-feira eu não consegui fazer o devocional. Acordei muito mal, uma gripe forte. Mas aí na quinta-feira a gente terminamos João 12, que fala que Jesus fala lá: eu vim para ao mundo como luz, para que todo aquele que nele crê em mim não pereça, mas não pereça nas trevas, Então, ou seja, quem está em Cristo não anda em trevas. E no capítulo 13, em seguida, Jesus ele tem uma ação, ele faz uma ação maravilhosa. Ele faz algo que não se adequava a ele na nossa mente pequena. No capítulo 13, ele faz a cerimônia de lava-pés. Jesus lava os pés de todos os discípulos. E sabe o que é interessante? Duas coisas. Que quando Jesus, no contexto dessa primeira perícope, que ele lava os pés dos discípulos, naquele contexto, Judas Iscariotes, o demônio já tinha o possuído, o texto fala, que ele já havia traído Jesus, ou seja, ele já havia negociado, entregar Jesus, ou seja, então esse ato que Jesus fez precede a sua morte, foi na véspera do pecado, na véspera da Páscoa. Então Jesus já faz, essa ação de lavar pés, sabendo que Judas já havia o traído. E quando Jesus ele senta, tira suas capas, põe uma toalha sobre as pernas, uma bacia enche de água, ele vai nos pés dos discípulos. E quando ele chega para lavar o pé de Pedro, Pedro questiona: Senhor, você vai lavar os meus pés? E Jesus, com uma réplica, fala assim: hoje você não entende o que eu vou fazer. Hoje você não entende, mas um dia você entenderá. E Pedro, pelo aquele amor, pelo aquele zelo, ele fala assim: não, o Senhor não vai lavar os meus pés. É impossível o Senhor lavar meus pés. Sabe por quê?
Porque essa ação de lavar os pés dentro de uma casa era um serviço daquela pessoa mais baixa, ou seja, de um escravo, de um servo insignificante. Se na casa havia vários servos, o novato, vamos dizer assim, o servo novato é que faria esse serviço com todos os convidados daquela casa. Se eles chegassem, porque eles usavam, né, sandálias, então a pessoa sentava, aquele servo novato, vamos dizer assim, o menor de todos, ele ia lá e lavava pé por pé. Ou seja, a ação que Jesus estava fazendo mostrou para nós que não importa status, porque eles questionam, mas tu é mestre, tu é rabi? E Jesus fala assim, realmente, eu sou. Mas eu fiz isso para que vocês entendam, para que vocês praticam, que o escravo nunca é menor que o seu dono. Que nas coisas de Deus, no reino de Deus, todas as coisas são iguais, independente de status, independente de posição social, posição monetária, dependente da denominação que você esteja, no reino de Deus, somos todos iguais, filhos deles, irmãos em Cristo Jesus. Participamos do mesmo corpo de Cristo. É isso que Jesus nos mostra nessa ação de lavar os pés. E o engraçado é que nós, pela nossa soberba, nós se achamos às vezes maiores que os demais. Sendo que Jesus nesse dia se colocou como o menor de todos os servos. Se colocou menor que cada discípulo daquele que nunca entendeu até o momento o que Jesus vinha pregando. Mas o mais lindo dessa mensagem, a não ser isso, que o Senhor nos ensina a servir ao próximo, que o Senhor nos ensina a cuidar o próximo, independente de quem seja, se é maior ou menor, que aos olhos de Deus são todos iguais. Mas lindo que quando Pedro fala assim, Senhor, tu não vai lavar os meus pés. É eu, né, na mente dele, assim, seria eu ou qualquer outro aqui menor do que eu para lavar os teus pés. Ou seja, nós todos deveríamos lavar seus pés, não o Senhor os meus. E o Senhor respondeu o seguinte para ele: Pedro, se você não deixar eu te lavar, eu lavar os teus pés, você não terá parte comigo. No versículo 8, Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Pedro naquela hora respondeu: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Nós precisamos ser lavados por Jesus Cristo. Não somente os pés, mas mão. A mente. É onde nós pisamos, é onde nós colocamos a mão, é onde nós pensamos. Tem que ser lavado por Jesus Cristo. E Cristo ele faz um exemplo, porque quando em seguida ele fala o seguinte: aquele que já banhou só precisa lavar os pés, mas tem pessoas que estão impuras e precisa ser banhado o corpo todo. Ou seja, você não precisa, é só lavar os pés. Mas tem gente aqui dentro que precisa tomar um banho todo. Ele se referia a Judas Iscariotes, que já ouviu traído. Quantas pessoas que além de precisar lavar, não precisa ser lavado o pé, mas ser banhado todo, porque ainda não entendeu o sacrifício de Cristo, não entendeu o amor de Cristo. E esse banho que eu falo aqui não é um banho agora de água
mas o banho pelo sangue de Jesus. Nós precisamos ser lavados diariamente pelo sangue de Jesus. Nós precisamos que seja lavado os nossos pés, as nossas mãos, a nossa cabeça pelo sangue, pelo sacrifício de Cristo. Que todo dia que você saia da sua casa, que você tenha isso em sua mente, que você precisa ser lavado os teus pés, as tuas mãos e a tua cabeça. Por onde você passou, por onde você botou a tua mão, por onde a tua cabeça, o teu pensamento foi. Precisamos ser lavados por Jesus Cristo. Precisamos ser lavados por Jesus Cristo. Aquele que é lavado por Cristo Jesus, ele é redimido, ele é justificado, ele é chamado Filho de Deus e recebe uma promessa da vida eterna. Então devemos buscar todo dia ser lavados mais e mais, revestidos do poder e da glória de Deus, através do sacrifício de Cristo e do poder do Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, sai hoje meditando. Eu preciso ser lavado. Eu preciso ser lavado pelo sangue de Jesus. Essa é uma mensagem que Jesus nos deixou nesse texto. A outra: não se faça maior do que o seu irmão. Porque aos olhos de Deus, no reino de Deus, todos somos iguais. Então não importa o seu status, quem você é, lembre-se, você deve fazer que nem Cristo. Nós devemos ser cópias de Cristo. Se fazer do menor servo. Não maltrate seu irmão. Não ignore seu irmão. Abrace-o. Perdoe. Lave os seus pés. Porque é isso que Cristo faz conosco todo dia. Ele lava os nossos pés. Nós somos lavados por Jesus Cristo. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana abençoada por Jesus Cristo. Graça e paz.